início da trajetória profissional é para muitos cheio de desafios. O primeiro deles é traçar o chamado plano de carreira. Quais são suas dúvidas com relação à realização de um plano de carreira? A maior dúvida que eu acho que fica para que todo mundo está ingressando na carreira é como vai se colocar no mercado. Como é que ele vai se posicionar, com quem ele vai lidar, a parte da relação com a pessoa e principalmente como é que ele vai aplicar aquilo que aprendeu na faculdade no mercado. Eu acho que essa é a maior dúvida. Às vezes torna-se complicado porque muitas vezes a gente não é orientado, mas assim, eu vejo que a gente tem que começar pela base, né, que seria a formação do curso, a concretização da formação e no decorrer do curso conseguir um estágio, ter um contato na parte da minha área, que seria a área de jornalismo. Tem que ter muito contato com diversas pessoas e tal, para que a gente possa entrar no meio. E para que você chegue no estágio já bem alto, que seria assim o ápice do jornalismo, você tem que começar realmente de baixo. O que eu vejo para mim é a parte da redação. Eu me identifico mais com a parte da redação, não me identifico muito com a parte do jornalismo de rua, mas algo que eu aprecio muito. Seria isso, assim, um plano de ação que eu tenho a ver, e algumas dificuldades realmente seria o contato. Você tem que ter muitas vezes aquele contato para derrubar ou não. Você tem que realmente nesse mundo, você tem que selecionar nesse ambiente assim do jornalismo, você tem que selecionar um pouco as suas amizades e os seus contatos também. Que dificuldades você tem encontrado para a execução do plano que você traçou? Falta de estágio, de trabalho. Acho que na minha área está difícil encontrar. Na verdade é tudo uma questão de correr atrás, né? A gente tem que realmente insistir, quebrar alguns tabus, enfrentar algumas dificuldades postas por algumas pessoas que já estão fazendo aquilo e tem uma maior resistência ao que é novidade. Então a gente que está entrando agora no mercado de trabalho, que é novo, tem que ter uma certa perseverança para conseguir fazer que as coisas deem certo. Especialistas afirmam que não existe receita para um bom planejamento de carreira. A exigência é ter atenção para enxergar as boas oportunidades. Qual o segredo de um bom planejamento de carreira? Bom, hoje para você ter um bom planejamento de carreira, você tem que estar focado em objetivos, né? Ou seja, o profissional hoje ele não pode estar desassociado de fazer um planejamento da sua carreira, daquilo que ele quer atingir. Ou seja, ele precisa ter um foco. Se ele não direcionar esse foco, ele não vai ter a capacidade de alcançar uma determinada meta estabelecida. O surgimento de novos campos de atuação profissional é visível. Como isso pode interferir na execução do plano de carreira de um profissional? Bom, quando você fala assim, de que hoje a gente está vivenciando novos paradigmas de surgimento de novas atividades em função da evolução do mundo do trabalho. Então, quando você tem a possibilidade do surgimento de novas carreiras, de novas tecnologias, o mundo está cada vez mais dinâmico. E essa dinamicidade, ela gera a necessidade de novos postos de trabalho. Como também alguns postos de trabalho, algumas áreas que vão deixando de existir. Então o profissional ele tem que estar atento, né, a essa possibilidade de surgimento dessas novas formas de trabalho e ele tem que buscar estar ligado a esse novo aspecto e se profissionalizar, estudar e focar nesses novos mercados que tendem a surgir. Qual é a melhor maneira de você conseguir um cargo melhor dentro de uma empresa? Para que você possa ter a capacidade de conseguir um cargo melhor dentro da empresa, você tem que ser um profissional que seja interativo com o mercado, com as novas tecnologias, com as novas teorias, certo? Você tem que ser um profissional de ponta. E além de você estar preocupado com o ambiente externo, você também tem que estar preocupado com o ambiente interno. E esse profissionalismo, ele requer uma interface entre o ambiente interno e o ambiente externo, e isso a todo instante. É bom lembrar que mais importante do que fazer planos, é preciso ter estratégias de mercado para bem executá-los. Através desse plano, você vai ter uma noção exata do que você vai ser no futuro e almejar assim o sucesso. Estou aqui de volta no debate sobre orientação vocacional e carreira com a professora Cíntia, psicóloga, professor Leonel, professor daqui da Faculdade do Nordeste, administrador de empresas e especialista em marketing. Bom, vamos falar agora sobre o mercado de trabalho. Se fala muito hoje num mercado que é selvagem, que é rígido, com os candidatos aí que estão à procura de vagas, à procura de emprego. Mas como é que nós podemos avaliar esse mercado a partir dessas novas práticas de recrutamento e de seleção, professor Leonel?
Bom, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que o mercado está crescendo. O número de vagas cresce muito rápido. Eu acho que, desde que eu entrei no mercado de trabalho, nunca nós tivemos uma fase onde o número de contratações, o número de empregos gerados esteve tão alto. E olha que já faz tempo. O que nós poderemos ver como próximo passo desse processo, ou seja, as vagas estão sendo abertas. Agora, está se buscando o quê? Em primeiro lugar, é obrigação de todo mundo que se candidata a uma vaga, tá? Como nós dissemos no primeiro bloco, tentar se encaixar, tanto no seu perfil profissional como no seu perfil psicológico, nessa vaga. Não adianta você tentar entrar numa empresa pensando em mudar a empresa. Você pode até tentar com uma proposta de se transformar. Agora, o ideal é que, dentro de toda essa amplitude de mercado que nós estamos vendo, é bem capaz de você encontrar uma vaga adequada ao teu perfil. Agora, o teu perfil tem que ser trabalhado, tem que ser desenvolvido. Porque tem uma outra coisa também que nós estávamos vendo. Tem muita vaga, mas não são tantas assim as vagas que nós queremos para nós. Então, sempre vai haver, para as boas vagas, concorrência. E o que pode nos fazer destacar em relação a essa concorrência? Eu diria para você que é o seguinte: quando você pede um profissional, vamos dizer assim, um gestor de marketing, todo mundo que se candidatar a essa vaga vai ser bom de marketing. Eu acho que o que vai fazer diferença são outros conhecimentos, alguma outra coisa que você possa agregar, como por exemplo, conhecimento de finanças. Estou dando um exemplo, tá? Então, você tem uma área a foco. E isso não quer dizer hoje, em hipótese alguma, que você abandona o resto. Essa questão das especializações que você precisa ter, não é mesmo? Professora Cíntia, como é que a senhora vê essa questão do mercado de trabalho hoje? Você tem que ter uma determinada área, claro. Né? Você tem suas vocações. A gente começou o programa um pouquinho falando sobre vocação. Né? Então, você tem aquela área que é a área que você se identifica, é a área que você tem mais talento. Mas você não pode hoje se fechar somente nas matérias ou nas disciplinas daquela área. Você tem que ter um conhecimento amplo, principalmente um conhecimento relacionado a finanças e a tecnologia quando você trabalha numa organização. E a tecnologia que eu falo é você saber manusear e utilizar bem recursos como a internet, como os programas que geralmente a gente utiliza, né? Então você tem que transitar bem por esses espaços e cada vez se fechar menos, né? De repente, sei lá, uma colega psicóloga me disse que estava fazendo um curso de origami. Eu disse, caramba, que interessante. E imediatamente, por uma prática da gente, a gente pergunta, isso vai servir para ti, para alguma coisa? Né? Porque a gente já se acostumou a fazer essa pergunta, é a questão da utilidade. Né? O que é útil? É um curso de inglês, é um curso de espanhol, enfim, claro que é útil. Mas de repente você pode aprender muita coisa nova, principalmente quando a gente vive hoje um momento bastante oriental. Né? A questão do Japão, do sushi, agora na China, a gente tem descoberto o Oriente. Né? Então, assim, conhecer coisas novas eu acho que é interessante. De repente sair um pouquinho do que a gente acha que é tradicional, da mesmice, do inglês, do espanhol. Bacana e transitar por outras áreas e por outras coisas. Eu acho que isso vai fazer a diferença na hora de um processo seletivo e na hora de enfrentar esse mercado que tu começou dizendo que era um mercado selvagem, né? Eu fiquei pensando aí no mundo animal, né? Que é mais ou menos por aí mesmo a ideia.